Fala galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Rafael. E gente, ontem, né, lançou o quarto episódio de O Pacificador, né? Não, ontem não, né? Foi quinta que lançou o quarto episódio de Pacificador. E eu vou contar aqui pra vocês tudo destrinchado sobre o episódio 4. Então já peço aqui, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam desse episódio Pacificador. E sem mais delongas, que eu não vou ter muito tempo de gravação, bora lá. Assim como os demais episódios do Pacificador, esse também começa com um flashback mostrando o pai do Pacificador, o Dragão Branco, o irmão dele e ele criança, numa floresta caçando assim, e o pai deles atira em um ser desconhecido, que depois, mais pra frente, se revela ser um alienígena que estava segurando um tipo de maleta, uma maletazinha pequenininha, e o pai, horrorizado em ver a pobre criatura pedindo por misericórdia, ele dá um tiro pra matar o animal, né? Um alienígena, né? Aí o Chris ele fala, não, pare aí. Ele fala pra parar, ele leva um tapa do pai dele, porque o pai dele é um grandíssimo FDP, né? Pra quem não lembra da primeira temporada, o cara é um supremacista branco, né? E mostra depois o Chris pegando, o irmão dele pegando a maleta que era que abriu o portal pro mundo, aquele universo compacto que ele tinha, e mostra a cena de uma porta que corta e depois começa a abertura. Aí depois corta a abertura e começa os dias atuais, que a equipe da Sacha Bordeaux indo em direção para a casa do nosso querido Chris para tentar prendê-lo. E o Economus, ao longo desse caminho, ele fica muito incomodado com as pessoas que estão lá, como o mestre Judoka e o novo personagem Red Saint Wild. E aqui podemos ver o dedo da escrita do nosso querido James Gunn, porque ele gosta muito de escrever personagens moralmente questionáveis e se xingando o tempo todo. E só lembrando que o personagem Red Saint Wild, ele foi criado especialmente para a série. Ele não existe nas HQs, mas é um personagem que brilha nesse episódio. Então, escondido, o nosso querido Economus consegue mandar uma mensagem para o Chris, que só entende que a casa dele tinha sido invadida, porque ele consegue ver alguns tiros, que é umas marcas de tiros, e ele sai da casa quando, no mesma hora, a equipe da Sacha Bordeaux, que é da Argus, chegou também. E quando ele foge, ele leva aquela maleta do flashback quando ele era criança. E nesse momento, o Red Saint Wild, para encontrar o Wiggly, ele come dejetos do pássaro, e a cara do Economus já mostra exatamente o que a gente poderia ter sentido naquela hora. Só nojeira. Red Saint Wild quase mata o Wiggly, mas no último segundo o nosso querido Economus salva o pássaro, empurrando o Red Saint Wild de propósito. Enquanto isso, o Chris fugindo das pessoas, atrás dele o mestre Judoka dando várias piruetas para chegar até nele, e eles começam uma luta bem rápida e com golpes assim de WWE. E uma curiosidade, o nosso querido John Cena, ele vai se aposentar nesse ano nas lutas de WWE. Então, ele só acho que provavelmente só vai focar em ser ator e vai deixar um pouco assim de ter as lutas, se não me engano. Então, o que nosso querido Chris, ele manda mensagem para a Debaio, que pra tentar conseguir fugir, e ele consegue. E falando nela, a Adebayo, ela conseguiu ela conseguiu anunciar, né, num jornal, que a agência que ela está fazendo é sobre heróis, se não me engano, e é uma piada muito boa que depois vai voltar mais pra frente, e ela tenta mandar a foto dessa propaganda, né, na folha, na revista para sua namorada, só que o Chris manda a mensagem para lhe ajudar ela no mesmo momento, e ela acaba desistindo de mandar. Agora, a Argus, na casa do Pacificador, eles tentam abrir o portal dimensional. O Economus faz o possível para tentar enrolar eles para não conseguir, para o Chris conseguir transportar
o portal da casa dele para um outro lugar. E fica muito evidente que o nosso querido Economus, ele não quer estar lá trabalhando porque ele não gosta da Argus e ele não quer acabar com seu melhor amigo, que agora é o Chris. Enquanto o Red Sandwild, ele tem uma epifania que o Wiggly é uma espécie de deus das águias e agora ele está determinado para matar o bicho. E no carro, o Chris e a Debayo, eles têm uma conversa que o pai do pacificador não construiu os capacetes do pacificador, então podemos pensar quem que poderia ser, que poderia ter feito aqueles capacetes do pacificador, porque o Chris ele fala, é complicado, e eles vão para casa do avô dele, que é uma cabana, né, e pede ajuda para o vigilante logo depois. Eles usam um esconderijo, que ele diz que ele matou o Chris da outra terra. E deixa Debayo preocupada e cita a vez que o Chris ficava vendo visões do pai dele. Que isso realmente acontece nas HQs e foi dito na primeira temporada, então é bom eles continuarem reprisando isso, porque isso é uma coisa do personagem e é muito bom continuarem deixando assim. Então, finalmente, eles chegam na cabana e o Chris consegue, na hora certa, transferir a porta da casa dele para a cabana. E a Argus, ela fica meio confusa, até cogitando que eles foram enganados pelo pacificador. Só que o Rig Flag Sr., ele tem certeza que o Chris tem alguma coisa de errada nele. Então, ele já desistiu de tentar manipular um pouco o Economus e vai para a Harcourt. E que, falando nela, ela tá continuando lutando nas ruas porque ela ainda se sente deslocada e etc. E o Rick Flag Sr., ele vai na casa dela e eles até comentam, até tem uma rápida easter egg, a Creature Commandos que o cara de barro conseguiu quebrar as costas do Rick Flag. Que é tipo um Bane com Batman, só que bem mais rápido. E dá até a entender que esse Rick Senior e a Harcourt tem alguma coisa no passado. E até ele cita até um funeral que mais pra frente vai aparecer na série. E o Rick faz uma proposta irrecusável para a Harcourt. Que se você entregar o pacificador, você tem o seu emprego de volta. Já que a Amanda Waller manchou o currículo dela. De volta ao Chris e a Debayo tem uma conversa sobre ficar na outra terra. O Chris sobre ele ficar na outra terra. E isso pode trazer uma consequência muito ruim no futuro. E a Debayo tem uma posição bem centrada. E que se o pacificador não deveria ir para lá naquela outra terra, já que a grama do vizinho sempre parece mais verde. Só que antes de ele pensar se deve não ou não ficar, ele tenta chamar a Harcourt para conversar. E nesse momento que ela trai o pacificador falando pro Rick que ele vai estar no lugar tal, e a cara do Economus de decepcionado é muito nítido. E depois o Red Scent Wild, ele faz um ritual assim um ritual para saber onde que está o Wiggly e por incrível que pareça, o cara tem poder mesmo, o cara conseguiu descobrir aonde vai estar aquele pássaro e assim acaba o episódio 4 de O Pacificador. Esse episódio 4 só foi pra deixar a história rolando um pouquinho mais rápido, ao meu ver, né? Pra contar com trama de personagens que a gente precisava ter, né? Como a Harcourt, como o Economus e como a Adebayo também. Só que o único que ficou meio que pra trás foi o Vigilante, que eu sinto que ele precisa de mais desenvolvimento, mais coisa, porque só pra aparecer, pra fazer piadinha, também não é tão legal assim. O Economus putaço a com a Argos também é muito bom também. E a Emilia Harcourt nessa posição de vai trair ou não vai trair também. Eu acho que no futuro ela vai se redimir por alguma forma. Mas vai fazer. Essa situação de ela ter traído vai fazer com Chris ir pra outra terra e ficar lá por enquanto. E as coisas acho que realmente vão começar a andar mesmo, a ficar mais preocupante no episódio 5 pra frente. Então,
É isso, minha gente. Esse foi destrinchando toda a parte do episódio de Pacificador, o episódio 4 da segunda temporada. Muito obrigado por me assistir até aqui. Um beijo lá pra vocês. Fiquem com Deus. Fui.